Jean-Claude Van Damme. Um nome que ecoa nos corações dos fãs de filmes de ação. Um verdadeiro ícone das artes marciais e do cinema. Mas, por trás dos chutes precisos e dos golpes cinematográficos, existe um homem que passou por desafios inimagináveis. Falências, vícios, depressão, fracassos. Hoje, você vai conhecer a triste e inspiradora história de Jean-Claude Van Damme. Fique até o final para entender como ele enfrentou as piores batalhas da vida real. Vamos nessa! Antes da fama, antes dos holofotes, Jean-Claude Camille François Van Warenberg nasceu na Bélgica, em 18 de outubro de 1960. Cresceu em Bruxelas, uma cidade rica em história e cultura, mas sua infância esteve longe de ser glamourosa. Seu pai, Eugène Van Warenberg, trabalhava como florista, enquanto sua mãe, Eliana, cuidava da casa e fazia o possível para manter a família unida. Apesar do ambiente familiar, Jean-Claude não escapou dos desafios que muitas crianças enfrentam. Um garoto magro, tímido e sensível, que não se encaixava nos padrões de força e resistência que a sociedade muitas vezes impõe aos meninos. Na escola, ele era alvo de provocações constantes. Seu porte franzino e sua personalidade introspectiva faziam dele um alvo fácil para o bullying. Mas, em vez de se abater, Jean-Claude encontrou uma forma de canalizar essa frustração: o esporte. Aos 10 anos, seu pai decidiu inscrevê-lo no karatê, acreditando que isso poderia ajudá-lo a se fortalecer, tanto física quanto mentalmente. Foi ali que algo despertou, dentro dele. Diferente de outras atividades que as crianças costumam abandonar com o tempo, o jovem belga se entregou completamente ao treinamento. A disciplina exigida pelas artes marciais o fascinava. Ele passava horas treinando, repetindo movimentos até a exaustão, buscando sempre a perfeição. O karatê não era apenas uma atividade para ele, tornou-se um estilo de vida. Com o tempo, sua dedicação começou a dar frutos. Seu corpo ganhou força, sua confiança cresceu e, pela primeira vez, ele sentiu que poderia controlar seu próprio destino. Mas o caminho para o sucesso ainda seria longo e cheio de desafios. Van Damme queria mais. Ele sabia que sua paixão pelo cinema e pelas artes marciais não encontraria o sucesso que desejava se permanecesse na Bélgica. Sua ambição o impulsionava, e aos 20 anos, com um sonho grandioso e algumas economias no bolso, ele tomou a decisão mais ousada de sua vida: partir para os Estados Unidos. Ele não conhecia ninguém em Hollywood, não falava inglês fluentemente e não tinha garantias de que conseguiria sequer se sustentar. Mas nada disso o fez hesitar. Ele estava determinado. No entanto, Hollywood é um campo de batalha e os sonhos podem se tornar pesadelos para aqueles que não estão preparados para enfrentar a realidade cruel da indústria. Por anos, Van Damme sobreviveu como pôde. Pegava qualquer trabalho que aparecesse. Foi garçom, motorista de limusine e até segurança de boate. O dinheiro era escasso e muitas vezes ele precisou dormir no sofá de amigos ou em quartos minúsculos de motéis baratos. Passou fome. Enfrentou o desprezo de diretores e agentes e ouviu incontáveis não. Cada teste era uma nova frustração, mas ele se recusava a desistir. Sua disciplina, esculpida ao longo dos anos de treinamento em artes marciais, o mantinha firme. Ele sabia que precisava de apenas uma chance para provar seu valor. Essa chance veio, ainda que pequena, quando conseguiu um papel secundário em Retroceder Nunca, Render-se Jamais, 1986. Era um filme de baixo orçamento, e seu papel como vilão russo não era grande, mas foi o suficiente para mostrar suas habilidades no cinema de ação. O público notou sua impressionante flexibilidade e sua presença de cena, e aos poucos, Van Damme começou a ganhar visibilidade. Mas ainda não era o bastante. O verdadeiro momento de virada veio em 1988, quando estrelou O Grande Dragão Branco. O filme, inspirado em uma história real, não era exatamente uma grande produção, mas trouxe exatamente o que os fãs do gênero de ação e artes marciais queriam: lutas coreografadas com perfeição, carisma e um protagonista que parecia ter nascido para os holofotes. Van Damme, com sua habilidade para executar golpes espetaculares, como seu icônico espacate, se tornou um fenômeno. O sucesso foi imediato e a indústria finalmente reconheceu que ele tinha algo único. A partir dali, sua carreira decolou.
Vieram sucessos como Kickboxer, 1989, que solidificou sua imagem de herói destemido, Soldado Universal, 1992, que o colocou ao lado de Dolph Lundgren e expandiu sua presença em produções de maior orçamento, e O Alvo, 1993, dirigido pelo renomado John Woo, que trouxe um novo nível de estilo para os filmes de ação da época. Van Damme já não era apenas um astro do gênero, ele era um ícone, um nome capaz de lotar cinemas ao redor do mundo. Mas enquanto ele brilhava nas telonas, sua vida pessoal começava a se tornar um caos. A fama, o dinheiro e a pressão da indústria trouxeram excessos, e logo ele se viu envolvido em escândalos, vícios e problemas que ameaçavam tudo que havia conquistado. Sua trajetória estava longe de ser linear, e os desafios que surgiriam nos anos seguintes mostrariam que, para se manter no topo, era preciso mais do que talento e disciplina. Era preciso enfrentar seus próprios demônios. Com a fama, vieram os excessos. O ritmo intenso das filmagens, a necessidade de manter um físico impecável e a pressão para continuar no topo cobravam um preço alto. Van Damme dedicava horas intermináveis aos treinos, aperfeiçoando golpes, ensaiando coreografias de luta e se desafiando a executar cenas cada vez mais perigosas. O resultado? Um corpo constantemente levado ao limite. Lesões tornaram-se parte da rotina. A coluna, os joelhos, os músculos, tudo parecia carregar as marcas de uma carreira construída à base de esforço extremo. Cada novo papel exigia mais dele, e a resposta era sempre a mesma: treinar mais, forçar mais, suportar mais. Mas, mesmo com o corpo castigado, o verdadeiro desafio estava em outro lugar. A maior batalha de Van Damme não era contra um adversário no set de filmagens, era contra ele mesmo. Em 1998, veio o diagnóstico, transtorno bipolar. De um lado, uma energia avassaladora, impulsos incontroláveis, decisões tomadas no calor do momento. Do outro, um vazio absoluto, dias de apatia, incerteza e desorientação. Era uma montanha-russa emocional da qual ele não conseguia sair. E, para um homem acostumado a controlar cada movimento do próprio corpo, perder o domínio sobre a própria mente era devastador. A imagem do astro imbatível nas telas não refletia o que acontecia nos bastidores. O sorriso confiante, a postura imponente, os golpes precisos, tudo parecia indicar um homem no auge. Mas, nos momentos de silêncio, quando as câmeras paravam de gravar e os aplausos se dissipavam, a realidade era outra. A fama, que um dia foi um sonho, agora parecia sufocante. A pressão para se manter relevante, as expectativas do público, os fracassos e as vitórias se misturavam em uma confusão emocional difícil de suportar. Na tentativa de anestesiar a dor, Van Damme encontrou refúgio em algo ainda mais destrutivo. Aqui está a versão ampliada do seu trecho, mantendo a fluidez, o tom acessível e uma narrativa envolvente. Jean-Claude Van Damme mergulhou fundo no abuso de cocaína. E isso não aconteceu de forma gradual. Com a ascensão meteórica de sua carreira nos anos 80 e 90, vieram também os excessos, e o ator passou a consumir quantidades exorbitantes da droga. Estima-se que, no auge de sua dependência, chegasse a gastar mais de $10.000 por semana apenas em cocaína. Esse vício desenfreado começou a afetar não só sua saúde, mas também sua imagem em Hollywood. Com a mente turva pelo uso constante de drogas, Van Damme viu sua disciplina, que antes era uma de suas maiores qualidades, moldada por anos de artes marciais, ser substituída por impulsividade e instabilidade emocional. Papéis começaram a ser perdidos, projetos desmoronaram, e a credibilidade do astro foi se desgastando rapidamente. Ele tentou lutar contra o vício e passou por diversas tentativas de reabilitação, mas as recaídas eram constantes. Parecia um ciclo sem fim, onde cada tentativa de recuperação era seguida por um novo tropeço. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também estava em caos. Van Damme passou por 5 casamentos conturbados, incluindo idas e vindas com sua atual esposa, Gladys Português. Os relacionamentos fracassavam um após o outro, marcados por brigas, separações e reconciliações turbulentas. A instabilidade emocional causada pelo abuso de substância, se pelo estilo de vida frenético de Hollywood, só piorava a situação. Com a carreira em queda e a vida pessoal em frangalhos, muitos acreditavam que Van Damme nunca se reergueria.
Para a indústria cinematográfica, ele parecia mais um daqueles astros de ação que brilhavam intensamente por um período curto e depois desapareciam, consumidos pelos próprios excessos. Mas a história de Van Damme ainda estava longe de acabar. Com tantos altos e baixos ao longo da carreira, Jean-Claude Van Damme viu sua fortuna escorrer pelos dedos. Durante os anos de maior sucesso, ele viveu como uma verdadeira estrela de Hollywood, com um estilo de vida luxuoso que incluía mansões, carros esportivos e viagens extravagantes. No entanto, o dinheiro que entrava com facilidade também saía da mesma forma. Os maus investimentos foram um dos grandes vilões dessa história. Como muitas celebridades que acumulam riqueza rapidamente, Van Damme tomou decisões financeiras arriscadas e nem sempre bem planejadas. Além disso, os divórcios sucessivos pesaram bastante em sua conta bancária. Cada separação trouxe processos judiciais caros, acordos milionários, batalhas pela divisão de bens. Mas os desafios financeiros não eram os únicos problemas. Sua reputação em Hollywood também começou a sofrer golpes consecutivos. Conflitos nos bastidores, dificuldades para cumprir contratos e desentendimentos com estúdios minaram sua credibilidade. Ele ganhou fama de ser difícil de trabalhar, e isso fez com que muitas portas se fechassem. E os problemas legais não ficaram para trás. Van Damme se viu envolvido em disputas contratuais e até brigas públicas, o que só piorava sua imagem. A mídia, que antes o celebrava como um astro das artes marciais no cinema, agora destacava seus escândalos, reforçando a ideia de que sua carreira estava em declínio. No entanto, apesar de tudo isso, sua trajetória estava longe de chegar ao fim. Como se não bastasse, Van Damme sofreu diversas perdas ao longo da vida. Amigos próximos, familiares. Cada despedida deixava marcas profundas, aumentando ainda mais seu sofrimento interno. A fama, que para muitos pode parecer um sonho, para ele também trouxe um peso invisível. Estar sempre no centro das atenções, sob os holofotes, não significava estar cercado de verdadeiras conexões. Com o tempo, a solidão se tornou sua maior inimiga. Jean-Claude Van Damme, além de ser um ícone dos filmes de ação, teve uma trajetória marcada por desafios intensos, tanto dentro quanto fora das telas. Entre golpes cinematográficos e lutas coreografadas, ele enfrentou batalhas reais que testaram sua força física e emocional. Sua jornada, repleta de altos e baixos, mostra que por trás do aço das artes marciais existe um homem de carne e osso, vulnerável como qualquer um de nós. Aqui estão 4 momentos marcantes e desafiadores que ele precisou enfrentar ao longo de sua vida. Nos anos 1990, Jean-Claude Van Damme viveu um período conturbado que quase comprometeu sua carreira e sua vida pessoal. O astro belga, que havia se consolidado como um dos principais nomes do cinema de ação na década anterior, enfrentou um grave problema com o vício em cocaína, que se intensificou ao longo dos anos. Em determinado momento, seu consumo atingiu níveis alarmantes, chegando a gastar cerca de $10.000 por semana e ingerir até 10 gramas da substância diariamente em 1996. Esse estilo de vida caótico não apenas afetou sua saúde física e mental, mas também prejudicou sua imagem pública e sua trajetória profissional. Além do abuso de substâncias, sua vida pessoal também estava em turbulência. Ele passou por divórcios conturbados e teve dificuldades para manter relacionamentos estáveis, o que só agravou seu estado emocional. A instabilidade era evidente e os reflexos começaram a aparecer em sua carreira. Seu comportamento errático e imprevisível fez com que perdesse oportunidades importantes no cinema, afastando de grandes produções e dificultando sua permanência em Hollywood. Em 1999, Van Damme chegou ao fundo do poço ao ser preso por dirigir sob a influência de substâncias. Esse episódio evidenciou ainda mais sua batalha contra o vício e a necessidade urgente de uma mudança. Antes disso, ele já havia tentado a reabilitação algumas vezes, mas sem sucesso. As recaídas eram frequentes e o ciclo parecia difícil de romper. No entanto, ao perceber que sua vida estava desmoronando, ele tomou uma decisão radical: abandonar o uso da droga de forma abrupta e redirecionar sua energia para os exercícios físicos, que sempre haviam sido uma parte essencial de sua identidade. Enquanto lutava para retomar o controle de sua vida, Van Damme também enfrentava outro desafio. Em 1998, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Na época,
Pouco se falava abertamente sobre essa condição, e o estigma em torno das doenças mentais era ainda maior do que hoje. Durante anos, ele manteve o diagnóstico em sigilo, enfrentando sozinho os desafios das oscilações extremas de humor e as dificuldades em lidar com suas emoções. Somente em 2011, em uma entrevista franca, ele falou publicamente sobre sua condição, explicando como o transtorno afetava sua vida e sua carreira. Ele também revelou que utilizava medicação para ajudar no controle dos sintomas, destacando a importância do tratamento adequado. A combinação de sua luta contra o vício e o transtorno bipolar tornou esse período um dos mais difíceis de sua vida. No entanto, essa fase também marcou o início de uma mudança significativa, levando a refletir sobre seus erros e buscar um caminho mais equilibrado. A partir daí, ele começou a reconstruir sua trajetória, tentando resgatar não apenas sua carreira, mas também sua saúde e bem-estar. Jean-Claude Van Damme, além de ser um astro das artes marciais e do cinema de ação, também teve uma vida pessoal movimentada, marcada por casamentos, separações e polêmicas. Ao longo dos anos, ele se casou 5 vezes, mas com 4 mulheres diferentes, alternando entre términos e reconciliações. Um dos episódios mais comentados de sua vida pessoal aconteceu durante as filmagens de Street Fighter, A Última Batalha, em 1994. Na época, Van Damme já era um nome consolidado em Hollywood e o filme prometia ser um grande sucesso, reunindo um elenco internacional e trazendo para as telas personagens icônicos dos videogames. Nos bastidores, porém, nem tudo era tão previsível quanto as cenas coreografadas de luta. Durante as gravações, realizadas principalmente na Tailândia, o ator teve um caso com a cantora e atriz australiana Kylie Minogue, que interpretava a personagem Kami no longa. O detalhe mais polêmico dessa história é que, naquele período, Van Damme ainda era casado com Darcy Lapierre, sua terceira esposa, que, além de tudo, estava grávida do filho do casal. O relacionamento extraconjugal permaneceu em segredo por muitos anos, até que, em 2012, o próprio ator admitiu publicamente o caso em uma entrevista. Lapierre só ficou sabendo da traição depois dessa revelação, o que certamente adicionou mais um capítulo conturbado à vida amorosa do astro. Mas essa não foi a única reviravolta na trajetória romântica de Van Damme. Seus casamentos e separações sempre geraram curiosidade, e sua vida pessoal, muitas vezes, parecia tão intensa e imprevisível quanto seus filmes de ação. Após o estrondoso sucesso de Team Up em 1994, Jean-Claude Van Damme se consolidou como uma das maiores estrelas do cinema de ação da época. O filme, que misturava artes marciais com ficção científica e viagem no tempo, foi um sucesso comercial, arrecadando mais de $100 milhões mundialmente. Naturalmente, a Universal Pictures viu ali uma oportunidade de transformar a história em uma franquia de sucesso e fez uma oferta ao ator para estrelar uma trilogia. No entanto, com sua popularidade em alta, Van Damme decidiu negociar um contrato ainda mais lucrativo. Ele exigiu $20 milhões por filme, um valor significativamente maior do que os 12 milhões oferecidos pelo estúdio. Para efeito de comparação, apenas estrelas do calibre de Jim Carrey e Tom Cruise conseguiam cachês nessa faixa na época. A Universal, sem disposição para atender a demanda, recusou a proposta e encerrou as negociações. Esse episódio, que poderia ter sido apenas uma disputa contratual, acabou tendo consequências severas para a carreira do ator. A rejeição da Universal fez com que Van Damme perdesse espaço na indústria de Hollywood. Seu nome começou a circular entre os estúdios como alguém difícil de lidar e financeiramente inviável, o que, na prática, o colocou em uma espécie de lista negra não oficial. A partir daí, as grandes produções começaram a escassear e os convites para filmes de alto orçamento diminuíram drasticamente. Paralelamente a isso, sua vida pessoal também estava passando por turbulências. Durante as gravações de Street Fighter, A Última Batalha, também em 1994, o comportamento de Van Damme no set foi alvo de críticas severas. O diretor do filme, Steven de Souza, relembrou anos depois que o ator estava completamente fora de controle, em grande parte devido ao abuso de cocaína. O consumo excessivo da droga não apenas afetou sua saúde e seu humor, mas também prejudicou o andamento das filmagens, gerando atrasos e problemas logísticos. Jay Tavari,
colega de elenco, descreveu a experiência de trabalhar com Van Damme como caótica, dizendo que ele parecia estar sempre fora de si, dificultando as cenas e prejudicando o entrosamento com a equipe. Há relatos de que a produção precisou contratar um segurança pessoal apenas para garantir que o ator estivesse presente nas gravações nos horários combinados. Esses episódios marcaram o início de um período desafiador na vida de Jean-Claude Van Damme, que, em poucos anos, passou de um dos atores mais requisitados de Hollywood a alguém cujo nome era frequentemente associado a polêmicas e escândalos. No entanto, sua trajetória não se resumiu a esses momentos difíceis. Assim como nos filmes de ação que estrelava, a vida de Van Damme também teve suas reviravoltas, e ele encontrou maneiras de tentar reerguer sua carreira, enfrentando desafios tanto dentro quanto fora das telas. Mas a história de Van Damme não termina aqui. Depois de anos turbulentos, repletos de altos e baixos, ele tem se dedicado a uma jornada de reconstrução, tanto pessoal quanto profissional. Nos últimos anos, Van Damme retomou sua carreira no cinema, estrelando novos filmes e participando de produções que, mesmo fora do circuito hollywoodiano, ainda despertam o interesse de seus fãs ao redor do mundo. Seus papéis mais recentes mostram que, apesar do tempo, ele ainda carrega a presença marcante e a energia explosiva que o tornaram uma lenda das artes marciais no cinema. Mas sua trajetória de superação vai além das telas. Ele também se dedicou a reatar laços que, em meio ao turbilhão da fama e dos excessos, haviam sido desgastados. Reconstruiu sua relação com a família, buscando estar mais presente e fortalecer os vínculos que, no passado, haviam ficado em segundo plano. Além disso, passou a falar abertamente sobre saúde mental, um tema que, por muito tempo, foi cercado de tabus, especialmente no mundo das artes marciais do entretenimento. Van Damme não esconde que sua caminhada rumo ao equilíbrio não tem sido fácil. Ele encara desafios diários, sejam eles físicos ou emocionais, mas a determinação que sempre marcou sua carreira agora é voltada para algo ainda maior: sua própria vida. Com mais de 60 anos, ele continua disciplinado, mantendo uma rotina de exercícios intensa e cuidando da mente com a mesma dedicação que sempre teve com o corpo. Mesmo que longe dos grandes holofotes de Hollywood, seu nome ainda carrega peso e respeito. Ele pode não estar mais no auge da fama, mas permanece como uma referência para aqueles que cresceram assistindo aos seus filmes, para uma nova geração que descobre seu legado. O mais importante, porém, é que ele segue em frente, provando que a verdadeira luta não acontece apenas nos ringues ou nas telas, mas dentro de cada um de nós. Como sempre, Jean-Claude Van Damme continua lutando. Jean-Claude Van Damme nos ensina uma lição valiosa: sucesso e fama não são sinônimos de felicidade. Durante décadas, ele foi um ícone dos filmes de ação, conquistando o público com suas habilidades marciais impressionantes, seu carisma inconfundível. Mas, por trás das câmeras, a realidade era bem diferente. Van Damme enfrentou desafios que muitos nem imaginam. Longe do glamour de Hollywood, ele lidou com problemas pessoais, crises financeiras, batalhas contra seus próprios demônios. A pressão da fama, os altos e baixos da carreira e as dificuldades na vida pessoal o levaram a momentos de extrema dor e reflexão. No entanto, sua história também é um exemplo poderoso de resiliência. Ele nos mostra que, independentemente do quão difícil a jornada possa parecer, sempre existe a possibilidade de recomeçar. E agora, eu quero saber de você, o que acha da trajetória de Van Damme? Já conhecia todas essas dificuldades que ele enfrentou ao longo dos anos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.